áudio. Esta conferência será gravada agora. Beleza, Tarsila. Bom, Pedro Henrique, melhorou, né? Show. Muito bem-vindos à nossa aula. Já se passaram aí, ó, uns 7 minutinhos, né? 8 e 7. Vocês tiveram aula há pouco, né? Muito bem, galerinha animada. Sai lá do português, literatura, corre para cá para química. Chama aí os amigos e vamos ver um pouquinho de química. Muito bom estar podendo compartilhar aqui com vocês um pouquinho, né? O que a gente vem estudando, vem aprendendo junto aí com vocês. Bom, eu vou estar compartilhando aqui a tela. Isso aí. Misturar humanas com exatas, coisa boa, né? Semana passada, se não me engano, foi matemática, né? E demos continuidade, só ficamos na exata. Semana passada. Aí, essa semana aí, ó. Veio a Dani, a Gabi e agora a Tia Neide. Então, pessoal, olha só. Hoje é a nossa segunda aula falando ali de estequiometria, balanceamento, né? A parte da química que envolve ali, né, de forma especial ali, cálculos matemáticos também, ok? Vocês estão conseguindo visualizar meus slides? Porque eu estou com o celular aqui do lado para estar acompanhando, mas eu estou só nas mensagens de vocês para poder, né, ver ali o feedback de vocês, tá bom? Não estou me vendo. Então, beleza. O áudio também tá tranquilo? Tá dando para ouvir? Minha vozinha tá um pouquinho rouca, né, por conta do tempo, dando aula também desde cedo, mas a gente consegue se entender, né? Então é isso, pessoal. Então essa é a nossa segunda aula, né? Tivemos semana passada, falamos ali um pouquinho, né, do que é estequiometria, vimos exemplos. E como o assunto é vasto e é um assunto muitíssimo importante, sempre cai estequiometria na parte de química, né? Tá sempre é um assunto batido, né? Assim como química orgânica, cai também sempre estequiometria. Então vale a pena a gente investir, né? E eu sei que é um dos assuntos assim bem desafiador, porque envolve muito cálculo ali, aquela parte de regra de 3, a parte de multiplicação de números com vírgula, divisão. Então, assim, como sugestão, né, vale muito a pena investir. Para quem, né, ainda tem, de vez em quando, trava um pouco em multiplicação, divisão com vírgula, vale a pena investir. Invista também no que está sendo oferecido no curso, né? Está sendo oferecido matemática 00, né, com o professor Whitney. Então, pode ir na aula, pergunta, pede a ele para ele estar fazendo questões, né, do que a gente... Vocês indo bem nessas questões de cálculo, de multiplicação, de regra de 3, vai ajudar tanto a matemática mesmo, né, depois com o professor Wagner, e também química e física. Vocês vão ver que estão sempre utilizando esses cálculos. Então, se flui melhor, né, se flui bem ali na matemática, então vai ajudando a fluir na química, na física, tá bom? Muito bem. Vamos começar então, pessoal? A hora voa, né? Então temos que
aproveitar. Podemos? Então, a nossa aula de hoje, a gente vai começar já vendo questões do Enem, certo? Na aula passada a gente viu ali um pouquinho de teoria, como que funciona a estequiometria, balanceamento. Hoje a gente vai começar, já separei aqui, né, a questão do Enem para a gente começar a sentir como que é, e aí depois a gente pode até voltar ali um pouquinho em teoria, em exemplos, mas de imediato eu quero começar já mostrando para vocês como que é a realidade. Tudo bem? Olha aqui, a primeira questão. Enem. Partame. Posso deixar assim. Na verdade, alguns alunos me procuraram essa semana, comentando, tirando dúvida e também sugerindo lista de exercícios sobre esse assunto. Beleza. Eu envio também esses slides para você e uma lista de exercício com gabarito para vocês, tá bom? Pode deixar. Eu tenho muitos exercícios aqui. Porque a gente sabe, né, que 1h30 aqui não dá para fazer um leque muito grande de exercício. A gente vai fazendo exercício, vai discutindo ao mesmo tempo. Então, a gente vai dando, digamos, as pedras, né? Vocês vão montando ali o caminho, tirando dúvida, certo? Sim, tem um cachorrinho aí latindo, participando da aula. Bom, acontece. Vamos lá. Aspartame é uma questão aí do Enem. Vamos acompanhar, tudo bem? Lembrando que esse vermelhinho aqui, ó, é o número da página. Então, se precisar que volte, precisar no final alguma dúvida, pode estar anotando o número da página e depois perguntando, sem problemas, tá? Aspartame é um edulcorante artificial, né? Um adoçante dietético, que apresenta potencial adoçante 200 vezes maior que o açúcar comum, permitindo o uso em pequenas quantidades. Muito usado pela indústria alimentícia, principalmente nos refrigerantes diet, tem valor energético que corresponde a 4 calorias por grama, ok? Então, só dando informação ali, vendendo peixe, ok? E aí, é contraindicado a portadores de uma doença genética rara que provoca o acúmulo desse medicamento ali no organismo, causando retardo mental. O índice diário aceitável desse adoçante é 40 miligramas quilo da massa corpórea, ok? Com base nas informações do texto, a quantidade máxima recomendada de aspartame em mol que uma pessoa de 70 kg de massa corpórea pode ingerir por dia é mais próxima de... Aí dá dados. Massa molar do aspartame, 294 gramas por mol, certo? E aí o que a gente tem? Foi perguntado ali se a aula é continuação. Na verdade, sim. A aula de hoje a gente está começando já com questão do Enem, tá? A primeira questão aqui, primeiro slide, basicamente, já é uma questão do Enem para a gente sentir ali como que é cobrada essa parte de estequiometria. Claro que vamos fazer uso, né, de informações que a gente já abordou semana passada, mas a gente, a partir do momento que terminar aqui essas questões que eu separei aqui do Enem, a gente vai estar pontuando e falando também, tá? Uma aula assim, é a primeira vez, será que eu não consigo nem acompanhar? Não, dá para acompanhar sim. Tudo bem? Tem alunos que é a primeira vez, é isso? Quem for a primeira vez, coloca o número 1 aí. E quem for, já assistiu a primeira, já é a segunda, coloca o número 2, por favor. Então, muita galerinha, né? Beleza. Então, tem lá e tem cá. Tá certo. Então, fiquem bem tranquilos, gente. Relaxa, respira fundo, deixa fluir. Então, lemos uma questão, tá vendo? Não é pequenininha, claro que aqui tá com letra grande, tudo, mas é uma questão bem típica do Enem. Ele contextualiza, né, um medicamento, alguma coisa, né, nesse caso aqui, uma molécula, uma substância, e sempre contextualiza como que é, e na verdade vai ali dentro do contexto e joga a pergunta,
nesse caso aqui, o que ele quer? Então, a gente pode, já deu uma lida rapidinho, e vamos ler aqui mais uma vez. Então, ele fala sobre o aspartame, né? Ele comenta que é um adoçante, ele fala do potencial 200 vezes maior que o açúcar, né? Ele é muito utilizado na indústria alimentícia, beleza. Aí, uma informação importante aqui que ele dá, ó. O IDA em si... Só um minutinho. Aí ele fala aqui, ó, o ideal, ou seja, índice diário aceitável desse adoçante, ó, 40 miligramas por quilo de massa corpórea, ok? Então, para cada quilo da pessoa, você tem o máximo 40 miligramas. Aí, com base nas informações do texto, a quantidade máxima recomendada de aspartame em mol, ó, você começa a absorver ali, tirar as informações importantes para resolver uma questão dessa, né? Que não é uma questão básica, não é uma questão trivial, não, uma questão realmente, né? Depois que começa a compreender, tem noção ali de o que é o mol, o que é a massa, né? A gente vai ainda voltar, a gente está vendo aqui, mas a gente vai voltar ainda a explicar isso. Que uma pessoa de 70 quilogramas, então assim, ele quer qual é a quantidade máxima em mol que uma pessoa de 70 kg de massa corpórea pode ingerir por dia, é mais próximo de. Aí tem a opção A, B, C, D e E. E aí ele dá essa informação aqui, ó, massa molar do aspartame. 294 gramas por mol. O que significa isso? 294 gramas por mol. Significa que, né? Ó, 200, montando ali é uma regra de 294 gramas, né? O aspartame, a massa molar dele. Ele nem fala a fórmula química, já vai direto para a massa molar, você não precisa da fórmula química. Tem 1 mol, tem 294 gramas. Essa é a informação que ele deu. Aí ele comenta, ele quer saber, para uma pessoa de 70 gramas, quantos mols aqui, ó, que a pessoa pode ingerir? Ok? Essa é a pergunta, essa é a X da questão. Só que em 70 gramas, o que a gente sabe? Qual a informação que ele deu? Para cada quilo, né? Para cada 1 quilograma de corpóreo ali, da massa corpórea, é aceitável 40 miligramas, né? Desse aspartame. Agora, uma pessoa de 70 quilogramas, qual é o índice diário aceitável? A gente pode chamar aqui de Y. Ou seja, montamos aqui aquela regrinha de 3, que vocês já têm visto aí, né? Quem está acompanhando, inclusive, aula de matemática, certo? E a gente tem aqui, ó, Y, uma regra de 3, né? Diretamente proporcional. Então, a gente está pegando e faz o quê? Uma multiplicação cruzada. Y está para 1, ó. 1y igual a quem? 70 vezes 40. Ó, 70 vezes 40 miligramas. Aí a gente vai achar Y aqui, ó, em miligramas. Quanto que é 70 vezes 40? Ó, foca nos números diferentes de zero, ó. 4 vezes 7 dá quanto? 28. E aí lembra dos zeros, tem 2 zeros, é multiplicação. Então dá o quê? 2.800 miligramas. Então uma pessoa de 70 quilos, né, no máximo o índice diário aceitável é 2.800 miligramas. Só que a gente pode jogar isso daqui para grama, né? Até porque as outras informações aqui, ó, foi dado em grama. Aí a gente pode jogar o quê? 2,8 gramas. Concorda? Então, 2.800 miligramas é a mesma coisa que 2,8 miligramas, certo? Assim como 1.000 miligramas não é 1 grama, né? 1 grama, 1.000 miligramas é 1 grama, então 2.800 miligramas a gente pode dizer que é 2,8 gramas, certo? E aí a gente fala, bom, então
A massa é 2,8 gramas que a pessoa de 70 quilos pode ingerir. Mas essa unidade que foi pedida foi o quê? Em mol, não foi em grama. As respostas estão todas em mol. E aí a relação que ele deu aqui, os dados, não foi à toa. A relação desse dado aqui, ó, foi a massa molar do aspartame, 294 gramas por mol. E aí essa relação, você sabe, opa, 294 gramas de aspartame tem 1 mol. E meu 2,8 gramas, que é o aceitável, 2,8, vou achar o valor em mol. E aí é a resposta. Então, quer dizer, o entendimento ali da química, né, para aqui nas simples relações. O restante é quem? Matemática. Esse 1 mol saiu da onde? Saiu daqui, ó, Gabriel. Essa relação aqui, ó. 40 miligramas por quilo de massa corpórea, ou seja, isso que ele está fazendo, só está interpretando, ó, 40 miligramas por quilo, ou seja, para cada 1 quilo. Assim como, se você observar aqui, ó, 294 gramas por mol. É isso daqui, a gente só está interpretando o que está aqui, ó, nesse valor. Tudo bem? 294 gramas por mol, ou seja, por cada 1 mol. Tá? Essa barra aqui, ó. E aí, 2,8 gramas está para X. Aí acabou a química aqui, entra a matemática. Sim, quando tem essas relações aqui, é sempre um mol. Aí vai depender do que ele quer. Se ele quer saber o valor de mol, você deixa o X aqui, certo? Aqui, a gente, a princípio, queria o quilo. Então, a gente deixou aqui a relação aqui de 40 miligramas. E aí, deixamos a relação aqui de quanto que é em 70 quilos. 1 quilo tem 40 miligramas. E 70 quilos de massa corpórea? Vai ter Y, né? Botei só uma letrinha aqui diferente. Tudo bem? Aí aqui acabou a química e a gente entra na matemática. Faz a multiplicação cruzada. X vezes 294 vezes X igual a multiplicação aqui, ó, 2,8 vezes 1. E aí a gente precisa do valor de quem? De X, certo? Oi, voltei. Aí o que que acontece? Se a gente tem X aqui, eu quero saber o valor de X, né? O que que eu faço com esse 294? Passo para o outro lado, dividindo. Então, repito 2,8, não é isso? E divido por 294. E aí? Quem acha essa conta aqui de 2,8 dividido por 294 impossível de fazer? Ou quase, ou difícil? O que vocês acham? Mais ou menos? Porque Enem é desse nível, não vou mentir para vocês. Enem quer provar, quer que vocês provem que sabe conta, com vírgula, sem vírgula. Então, para quem tem dificuldade nesse tipo de conta, que é normal, mas pode ser superado. Como? Vocês estão com a faca e o queijo na mão. Vocês estão com um professor particular, né, de matemática. Então, pode praticar bastante, vai lá na aula no sábado, mostra qual é a parte que tem mais dificuldade e pede para ele estar fazendo exercício desse nível com vocês. Tudo bem? Então, Tarsila. Agora é só cortar o queijo, né? Então, vamos lá. O que a gente tem aqui, ó? 2,8. Então, eu posso estar fazendo com vocês uma continha, né? Nada impossível de fazer, mas ali já envolve aqui um pouquinho de matemática. Eu posso tentar fazer o seguinte: passar para outra
só a continha, que a gente está sem espaço, tá vendo? Vou passar. Olha, ao resolver isso daqui, vocês vão achar a alternativa correta, tá? Vocês preferem que resolva ou já dá a resposta direta? O que vocês querem? O que vocês acham mais viável? Pode resolver aqui? Então, o que acontece? Olha, na verdade, é uma sugestão, né? Tem quem corte vírgula, quem faz, né? Fazer conta de divisão ali, tem vários caminhos, né? Eu posso fazer aqui, se vocês acharem viável como eu faço, beleza? Se vocês já tiverem uma forma de fazer também, se tá certo, pode seguir sem problemas, tá? Então, a gente tem aqui 2,8 dividido por 294, tá? Então, vamos lá, ó. Vou só passar para essa folha aqui, só para a gente... É outra questão do Enem, mas só para a gente poder ter espaço, tá? 2,8 dividido por 294, não era isso? O que eu faço? Vou lá no cantinho, primeiro. Aqui, conto com vírgula, né? Pequenininho aqui, um número pequeno, 2,8 em cima, e um número grande embaixo. Então, a gente tem isso aqui, ó. 2,8 dividido por 294, certo? E aí, o que eu faço? Tem que tirar a vírgula para visualizar melhor. Então, aqui, ó, eu ando uma casa aqui, ó, né? Ó, ando uma casa aqui, certo? Ando uma casa aqui. Então, fica o quê? 28. Ao andar uma casa aqui, eu tenho que botar o quê? Um zero no meu denominador aqui. Né? Na minha resposta aqui. E aí, eu boto mais um zero aqui para virar 280. Certo? Agora, 280 ainda dá para resolver? Não, porque 294 é maior. Aí eu ainda boto isso no quociente. Obrigada, parceira. Agora eu ponho aqui mais um zero e mais um zero aqui. Agora já fica mais aceitável, né? Porque aí eu tenho já um número maior, numerador, né? E aqui, o que eu vou dividir aqui já está menor. Aí, beleza. Aqui, numerador, denominador, certo? Aí, o que eu tenho que fazer agora? Achar um número que, multiplicado por 294, chegue perto de 2.800. Que número, Leonardo? Obrigada. 9. Então, vai lá no cantinho e fica 294 vezes 8. Aí vai ver que é pequeno. 294 vezes 9. Aí vai achar quanto? 294 vezes 9. 294 vezes 9. 9 vezes 4, 36, não é isso? 9 vezes 9, 81. 82, 83, 84. 84. Certo? 9 vezes 2, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ó, perfeito. Então, não é vergonha. Vocês têm que ir lá no cantinho fazer quando não tem celular. Não tem, né, calculadora, não tem nada. É lá na mãozinha mesmo. Aí, beleza. Achou quanto? 2.646. Se botar 10, já vai passar, né? Já vai dar 2.940 se botar 10 aqui. Então, é 9. Beleza. Aí vem aqui e põe 2.000. Tá passando na mesa, Leonardo? Depois apaga, hein? 2.646, certo? E aí vai pegar e subtrair, que vai dar quanto? 154. Perfeito, Karina. Aí o que a gente tem aqui? Acabou a conta? Aí já começa, né? Começa assim. Ó, 0,009. Já, a gente voltando lá, a gente vê, ó, tem a opção aqui. O que acontece? Vocês concordam comigo que neste valor aqui, ó, daqui para cá, diminuiu, até 2 casas, né? Ó, então, desse lado aqui também vai diminuir, certo? Então, vai ser valor menor que 1. Então, não pode ser a letra D, não pode ser a letra E. Ok? Então, valor menor que 1, a gente tem aqui na A, na B e na C.
E aí, para estar dando ali já a nossa sugestão, já tem um aqui que começa com 9, certo? Por quê? O que é 9 vezes 10 a menos 3? É exatamente o que a gente tem aqui, olha. Se a gente tem 0,009, ali ele simplesmente botou em notação científica. O que é notação científica? É botar na base 10. Não é isso? Botar na base 10. E o número antes do 10 tem que estar entre 1, pode incluir 1, e tem que estar menor que 10. Então, aqui, ó, ele parou aqui no 9, ó. 1, 2, 3. 9 vezes 10 a menos 3. Esse valor de baixo aqui é idêntico de cima. Só que ainda ele continuou e viu que é 5 aqui, ó, para fechar a conta. Então, ficou o quê? 1, 2, 3, parou aqui, ó, 9,5 vezes 10 a menos 3. Tá vendo? Então, esse tipo de continha aqui não é a coisa mais fácil do mundo, até porque termina 90%, 80% de alunos que pesquisa mostra que termina ensino médio simplesmente não sabem esse tipo de conta, né? Não sei se é por conta da facilidade de usar hoje calculadora, enfim. Então, tem vários alunos do terceiro ano que falam, professora, quando parece conta com vírgula, eu simplesmente chuto. Então, quer dizer, a maioria chuta. Vocês não precisam chutar. Estão tendo oportunidade de aprender, tem professor de matemática para estar ajudando vocês. Isso é questão de investimento. Né? Ninguém nasce sabendo isso daqui. É ficar fazendo, tentando, errando, acertando, ok? Então, a gente vai lá e marca com propriedade. Então, só recapitulando de onde saiu. Então, uma questão dessa do Enem, vocês viram que precisou o quê? De duas regras de 3. Tá meio bagunçadinho aqui, né? Mas está sendo gravado. Então, vocês podem assistir novamente a aula. Não se preocupe de estar anotando tudo. O mais importante ali é pegar a linha de raciocínio, entender. Se tiver com o caderninho aí do lado, fazendo comigo, beleza. Mas não tenho condições agora de anotar. E aí? Segue prestando atenção. Depois, assim, no momento, né, mais oportuno, assiste novamente lá na plataforma, tá? Então, o que acontece? Lemos aqui a questão, vimos que as informações começam aqui, ó, 40 miligramas por quilo, né? Cada quilo de uma pessoa é aceitável ali 40 miligramas. Se a pessoa tem 70 miligramas, vai ter, né, vai poder ingerir quanto desse adoçante? E aí, 1 quilograma, 40 miligramas que pode ingerir. Se a pessoa tem 70 quilogramas, pode ingerir quanto? 2 gramas,8. Só que em mol, isso, a gente tem que converter isso para mol. Para converter isso para mol, eu preciso saber da massa molar do meu aspartame. Foi dado, né, à toa, e nem sempre dá. Né? E aí tem 294 gramas por mol, aí você bota, você simplesmente traduz o que lhe deu, ó, 294 gramas para cada mol. E meu 2,8 gramas? X. Aí aqui, ó, ele quer te provar também, quer que você prove que sabe também de conta. Sabe, né, notação científica, sabe fazer conta com vírgula, e aí quer te testar. Então, quer dizer, uma questão dessa envolve ali o conhecimento de química e também o conhecimento de matemática. Aí vocês vão lá no cantinho, o lápis de vocês, vão fazer a conta e vai achar 0,0095. Ou seja, 9,5 vezes 10 a menos 3, ó. 1, 2, 3. Beleza? Podemos seguir? Hum? Podemos? Tudo bem, gente? Muito bem. Então, o que a gente tem aqui? Uma questãozinha, né, real ali do Enem, como é cobrada essa parte de estequiometria. Vamos fazer mais uma? Aqui eu vou precisar apagar. Ó, mais uma questãozinha aqui, ó. Todo mundo aí? Deu conta aí de acompanhar? Ninguém
Voou não, né? Tá todo mundo segurando aí direitinho na cadeira. Vamos lá, é química. Ó, o ácido acetil salicílico, o AAS, né? Aí ele dá a massa molar desse composto. Ó, 180 gramas por mol. É sintetizado a partir da reação do ácido salicílico, que é a massa molar 138 gramas por mol, com anidrido acético, usando-se ácido sulfúrico como catalisador, conforme a equação química. Então, quer dizer, ele dá toda a equação para vocês. Então, dá do ácido salicílico, do anidrido acético, fala que foi sintetizado utilizando um catalisador de ácido sulfúrico e dá o produto, né? O produto ácido acetil salicílico. Tá aqui, o ácido acetil salicílico, tá? E aí, ó, a gente tem aqui o ácido acetil salicílico, ele fala que é obtido a partir desse daqui, tá? Aí, primeira coisa que a gente tem que fazer, observar a reação, beleza? E observar o quê? Se a reação está o quê? O que a gente aprendeu semana passada? Vou continuar lendo aqui, esperar a resposta de vocês. Após a síntese, o AAS balanceada, perfeito. E aí podem observar que está tudo balanceado. A quantidade de átomos de um lado está igualzinho a quantidade de átomos do outro. Então a equação está balanceada. Então, opa, né? É sempre que o Enem dá isso lá já balanceado, não, mas nesse caso já deu. Após a síntese, o AAS é purificado e o rendimento final é de aproximadamente 50%, ok? Então, assim, reagiu isso, com isso, o produto é 50%, né? 0,5%, 50%, tá? E aí, o que acontece? Devido às suas propriedades farmacológicas, antitérmico, analgésico, anti-inflamatório e antitrombótico, o AAS é utilizado como medicamento na forma de comprimidos, nos quais se emprega tipicamente uma massa de 500 miligramas dessa substância, tá? Então, utiliza 500 miligramas dessa substância. Uma indústria farmacêutica pretende fabricar um lote de 900 mil comprimidos. De acordo com as especificações do texto, qual é a massa do ácido salicílico, do ácido salicílico em quilogramas. Então, aqui, ó, qual é a massa? Pergunta aqui, ó. Qual é a massa do ácido salicílico em quilograma que deve ser empregado para esse fim? Então, assim, ele quer obter 900 mil comprimidos. E aí, o que a gente tem? Quer produzir 900 mil comprimidos, né, de ácido acetilsalicílico. Qual é a massa disso daqui necessário, desse ácido salicílico, que é o reagente? Qual é a massa necessária para a gente obter esse AAS? E a gente quer obter quanto? 900 mil. Por onde que a gente começa? O que vocês sugerem? A gente tem a relação de quê? Em um comprimido, né, a gente tem qual é a massa do ácido? Vamos ver. Ó, um comprimido, a gente tem quantos? 500 miligramas, não é isso? Quanto à relação aqui, né, miligramas, a gente pode jogar isso daqui para grama. Ó, um comprimido tem quantos gramas se é 500 miligramas? 500 miligramas é igual a quantas gramas, gente? Ó, 1, 2, 3, 0,5. Todo mundo tá acompanhando? Então, um comprimido, eu tenho 0,5 miligrama. Desculpa, grama. Só que ele quer produzir só um comprimido? Não, né? Ele quer produzir quanto? 900 mil comprimidos. E aí? Vamos ver, Tarsila? Aí a gente... X. Observa só, daqui para cá, multiplicou por quanto? 1 passou para 900 mil, multiplicou por 900 mil. Então, esse lado é a mesma coisa. 0,5 vezes 900 mil. Vai dar quanto?
todo número multiplicado por 0,5 é o quê? É a metade dele, ou seja, 450 mil gramas. Isso é a massa ali que você precisa, né? Que vai ter em 900 mil comprimidos. Tudo bem até aí? O que a gente tem? Quando aqui fala em quilograma, esses 900 mil são daqui, olha. Não tô inventando, não. Aqui, ele fala aqui, ó. Uma indústria farmacêutica pretende fabricar um lote de 900 mil comprimidos. Para produzir esses 900 mil comprimidos, qual é a massa desse reagente, do ácido salicílico? Qual é a massa desse ácido salicílico que precisa? Ok? E aí a gente botou um comprimido, ó, que ele falou aqui, ó. Em cada comprimido, né? Para formar um comprimido, a gente usa 500 miligramas a massa. Então, ó, um comprimido, 0,5 gramas, que é a mesma coisa de 500 miligramas. E 9.000 comprimidos, 450 gramas. A gente pode, como aqui a relação está falando de quilo, qual é a massa em quilo, concorda comigo que a gente pode passar grama para quilo agora? Quanto que é? Hã? Quanto que é 450 mil gramas para quilo? Vai ser o quê? 450 quilogramas. Ok? E aí? O que a gente faz? A relação... Então, a gente achou aqui da massa... Qual é a massa de ácido salicílico necessário para obter essa massa aqui de ácido salicílico, de ácido acetil salicílico? Então, a gente sabe que é 450 quilos de ácido acetil salicílico. E aí, para obter esse 450 kg, quanto desse ácido aqui a gente vai precisar? Do ácido salicílico. Então, a gente sabe que 1 mol está para 1 mol, certo? E aí ele fala aqui, ó, a massa molar de um, a massa molar do outro, certo? Ele fala. Então, o ácido salicílico é esse daqui. Aí ele fala que a massa é quanto? 138. Então, vamos lá, ó. 1 mol deste ácido salicílico, certo? Está para 1 mol de ácido acetil salicílico, certo? Sendo que isso daqui, 1 mol para 1 mol, 100%, né? Só que a gente sabe que não foi a rendimento de 100%, foi um rendimento de 50%. Então, o que a gente tem? 1 mol desse daqui, produzindo, né, 0. Qual que é metade? Né, 50%? Então, é 0,5, né, mol desse AS, né, esse ácido acetil salicílico. E quanto que corresponde um mol? Aí ele botou aqui, ó, 1 mol desse ácido salicílico é 138 gramas, né, por mol, para cada mol. Esse 138 produz quanto? 180 mol desse. Então, vai lá, ó. 180 gramas por mol desse ácido AS, né? Desse ácido acetil salicílico. Ok? Sendo que a gente sabe que está em 50%. Então, a gente pode botar aqui, ó, é metade dele. Se quiser, bota logo 90, se quiser, bota 180 e multiplica por 0,5, que é 50%, que vai dar o 90, como vocês acharem mais viável. Eu só estou colocando aqui mais pausado possível, tá? E aí, o que a gente tem aqui? 180 gramas, 138 gramas está para 180, porque é 1 para 1. E a massa que a gente quer, que na verdade é 450 quilos, né? Que são os 900 comprimidos. Vamos ter quanto? Y.
Então, duas, tá vendo? Outra questão de estequiometria que envolve ali duas regrinhas de três. Faz primeiro a primeira regrinha de três para descobrir que a quantidade de massa, né, desse acetilsalicílico em 900 mil comprimidos, porque um comprimido ele falou que tem 500 miligramas, e 9 mil comprimidos tem 450 quilogramas. E essa é a massa que a farmácia, né, vai precisar, que a indústria farmacêutica ela vai precisar obter para conseguir os 900 mil comprimidos. Mas a partir de quem? Do ácido salicílico. E quanto de ácido salicílico vai precisar? É a massa que ele quer saber. Que é isso? Uma regrinha de três também, olha. Multiplicou cruzado, certo? E aí a gente tem aqui, ó, y vezes 180, vamos fazer aqui no cantinho, 180y igual a com quem? 138 vezes 450. 138 vezes 450. Só que ele quer saber o valor de y. Passo 180 dividindo. Então, ó, 138, repete, vezes 450, divide por quanto? Por 180. 180 vezes 0,5. A gente já pode colocar direto aqui quanto? 90. Tá dando para visualizar ou tá cortando, gente? Alguém liga o microfone? Tá dando para visualizar? Posso colocar em outra tela. Tá sim, professora. Tá. E aí, o que a gente tem? Vou fazer a continha aqui em cima, tá? Pra gente visualizar melhor. 138 vezes 450 dividido por 90. Parece uma conta absurda, mas olha só. Corto esse zero com esse zero. Aqui em cima é multiplicação, né? Pode cortar. 45 pode dividir por 9? Pode, não dá? Dá quanto? Que número que multiplicado por 9 dá 45? 8, né? 8 vezes 9. 5. 5 vezes 9, não é isso? 5 vezes 9, 45. E aí a gente corta aqui, ó. Corta e corta, dá 5. Certo? 5. Aí 45 dividido por 9 dá 5. Então, ó. Sobrou 5 aqui para multiplicar por 138. Aí vai lá no cantinho e faz 138 vezes 5. 5 vezes 8 dá 40. 5 vezes 3, 15, 16, 17, 18, 19. Vocês estão vendo que eu estou fazendo aqui juntinho com vocês, tá vendo? 19. 5 vezes 1, 5 com 1, 6. Olha lá. Ao invés de chutar, vem aqui, ó, e marca com propriedade 690 quilogramas, porque a gente aqui usou desse lado quilograma, vai obter aqui quilograma. 690 quilogramas é a massa desse ácido salicílico necessário para obter 450 quilogramas do AAS, certo? Do ácido acetil salicílico. Tá vendo? Então, assim, é uma conta fácil? É uma questão fácil? Não, não é uma questão fácil. Mas é passível, né, de vocês já começarem ali, analisarem. Que bom, Ana Patrícia, que bom que está acompanhando melhor. Então, o que acontece? Esse entendimento inicial, fazendo comigo, acaba ficando até um pouquinho mais leve. Só que é de grande importância que vocês mastiguem isso sozinho, no momento de vocês. Tá? E aí, com a lista de exercício que eu vou enviar para vocês, vocês vão tentando fazer e depois olham o gabarito. E aí também pode me procurar, tendo dúvida, tá? Pode pedir para refazer, enfim. É muita informação, Rebeca, por isso que é Enem, né? Ok? Mas Tarsila, na hora da prova, vocês vão estar frenéticos. Vocês têm, né? A gente tem ainda um caminho aí pela frente. Até lá, a questão é tudo prática. Vai vir física e vai praticar também. Vai vir matemática e vai praticar essas contas. Daqui a pouco vocês estão, corta aqui, corta ali, e vai juntando.
vai um complementando o outro. Tudo bem? A gente está no começo. É muito cálculo, Romulo, mas é a vida, né? Temos que aceitar. Não dá para reclamar. Exatamente. A parte da química é interpretar o que a questão pede. Montou ali a regra de 3, acabou a química. Não é isso? Acabou a química. Nessa questão de estequiometria aqui, acaba a química a partir do momento que você visualiza a reação química, você interpreta como que tá, se está balanceada, se não está, monta a regra de 3. Depois que montou a regra de 3, acabou. A gente tem o que ali? Temos só matemática pela frente. Podemos seguir, gente? Então, essa daí é uma segunda questão do Enem que a gente responde hoje e dando os detalhes, né? Pode seguir? Ok? Então, aqui, só para a gente estar recapitulando ali e voltando em informações e complementando com alguns exercícios, né, a gente falou, tem sempre que lembrar, quando fizer necessário, balancear, né, a gente pode estar lembrando desse daqui, ó, desse macho. O que é esse macho aqui? Primeiro focar nos metais, depois no ametais, ou seja, no não materiais, nos átomos não metais, no carbono, por último, o hidrogênio e o oxigênio, certo? E aí, mas professor, eu ainda nem sei o que se trata de metal, o que se trata de ametal. Vai botando as informações para dentro. Já já a gente vai ter aula, já já não hoje, a gente vai ter aula, né, do que é metal, do que é o não metal, da tabela periódica, e as coisas vão, opa, ah, tá, quando eu for usar o macho, eu sei que metal então é um sódio, ele está localizado, né, em tal lugar da tabela periódica, é um lítio, é um magnésio, tudo metal, ferro, prata, beleza? Então, vai ter elementos ali que na nossa própria vivência já sabemos que se trata de um metal, tá? Então, por exemplo, vimos, né, questões assim como essa, que tem reação química, uma equação química sem estar balanceado. O que a gente precisa fazer para tirar qualquer informação, como aqui? Seja pedindo a massa, qual é a massa da amônia obtida a partir da reação? Não pode obter massa nenhuma aqui se não balancear. Se visualizar que aqui tem 2 átomos de hidrogênio e aqui só tem um, para tudo. Aqui tem que ter 2, então eu vou pegar e botar um 2zinho aqui na frente. Ok? E aí eu tenho 2 amônia, 2 nitrogênio, tenho 2 nitrogênio. Feliz por um nitrogênio. E agora a gente vai para quem? Para hidrogênio. Tenho 2 hidrogênio aqui. E no produto, vou ter o quê? 2 vezes 3, 6. Vou ter 6 hidrogênios. Eu preciso ter 6 aqui desse lado também. O que eu ponho aqui na frente? Um 3. Aí agora, todas as quantidades de átomo no reagente está igualzinho o produto. Agora sim eu posso fazer qualquer questão. Beleza? Sobre a tabela periódica, sim, é muito importante. O Enem geralmente não dá tabela periódica, mas dá igual que a gente acabou de ver. Dá todos os dados. No final da questão, põe assim, dados. Use a massa atômica do carbono 12. Use a massa atômica do hidrogênio 1. Ou então, use a massa molar. Aí ele já faz da molécula inteira. Entende? Então, quer dizer, se não dá tabela periódica, dá informação importante. Mas para estudar, vale a pena vocês terem acesso à tabela periódica. Então, ou imprime uma tabela periódica, ou pegue dentro do livro, né? Utiliza ali no finalzinho do livro, tem a tabela periódica, ou compra uma tabela coloridinha para estudar em papelaria, vende baratinho, R$2, R$3 uma tabela periódica com todas as informações. E em todas as aulas, seja aqui no 00, ou na aula do cronograma, né, do curso, vocês sempre estejam ali com uma tabela, que falou assim, a massa do nitrogênio, o meu mousepad aqui é uma tabela, tá vendo? Porque tabela a gente não precisa estar decorando, né? O que é massa de nitrogênio? Claro que de tanto fazer, eu sei, massa de nitrogênio, 14, mais o carbono 12, né? Só que preciso, sei lá, do bário. E venho aqui e olho, ok?
E aí, claro, está no celular? Pode pesquisar. Se escreve tabela periódica no celular, no Google, vai aparecer tabela periódica. Mas está na mão ali, né, estudando com a listinha de exercício, esquece o celular, com a listinha de exercício na frente, com a tabela periódica, vocês vão praticando. Tudo bem? Isso, pode baixar, se puder imprimir, aí você que está fazendo exercício, você utiliza, ou também utiliza no celular, né, só a tabela e fica fazendo a questãozinha, como for mais viável para vocês, tá bom? Então aqui, ó, pois é, e aí o que que acontece? Essas questõezinhas aqui estão todas já balanceadas, tá? Então, vocês podem usar aqui esse slide, por exemplo, sem estar balanceado para treinar, e depois visualizar a aula da semana passada que a gente corrigiu todas essas, certo? Então, só para vocês estarem lembrando aqui, ó. Por exemplo, nesse caso, temos o quê? Temos metal, alumínio, tá vendo? Ó, metal, alumínio. Então, começa sempre pelo metal, alumínio. Opa, tem 2 aqui. Então, aqui eu tenho que ter 2. Ponho 2 aqui na frente, né? Ok? E aí, depois, um ametal. Tem o S, tem mais metal, desculpa. Tem o cálcio, que eu também tenho que depois visualizá-lo. Depois eu vou para um ametal, um enxofre, né? Deixo o hidrogênio e o oxigênio por último aqui, mas o hidrogênio e o oxigênio fica por último. Vai balanceando um, vai balanceando o outro, daqui a pouco tá todo mundo, a quantidade de átomos no início tem que ser igualzinho no final, tudo bem? Relações molares que vale a pena a gente estar revendo. Quando eu estou falando ali mol, né, massa, molécula, então para quem está na primeira aula, que não teve acesso na semana passada, pode ter, né, ficado ali um pouco, opa, da onde que veio isso? Mas existe toda a relação quando não aparece exatamente, quando não aparece nada aqui na frente é porque é um. Ó, 1 mol desta molécula de etanol reagindo com 1 mol de O2, levando à formação de 1 de CO2 e água. Só que como não está balanceado, vocês vão mexer lá e mexer cá, vocês vão ver que depois de balancear, esse valor aqui, estequiométrico, vai mudando. Então, se parecer aqui 3, significa que 1 mol desse produz 3 mols de água, ok? Então, não tem nada na frente, é 1. Assim como nas fórmulas, né? Então, quantos carbonos eu tenho aqui nesse CO2? Eu tenho 2 oxigênio e apenas 1 carbono. A gente não precisa botar 1, né? A água. H2O. A gente não fala H2O1, a gente fala H2O, porque a molécula, né, a fórmula estrutural dela é um oxigênio para 2 hidrogênio. A fórmula molecular é H2O, ok? Bom, as relações molares que tem que estar em mente. Então, aqui, por exemplo, a equação química da amônia balanceada, tá vendo? 2 nitrogênios aqui, eu tenho 2 aqui. 6 aqui de hidrogênio, eu tenho 6 aqui. Certo? Então, super balanceada. Então, nessa equação, o que a gente tem? A gente tem 1 mol desse nitrogênio, do gás nitrogênio, reagindo com quem? Com 3 mols de H2, levando à formação de quanto? 2 mols de amônia. Então, essa é a relação molar. 1 para 3 para 2. Agora, em termos de moléculas, a gente sabe que sempre isso tem que memorizar, e a melhor forma de memorizar é praticando, fazendo exercício. Sempre dentro de 1 mol, a gente vai ter o quê? 6 vezes 10 a 23 moléculas. Agora, em 3 mols, eu vou ter o quê? 3 vezes isso. 3 vezes 6, 18. Em 2 mols, eu vou ter 2 vezes isso, 12. 12 vezes 10 é 23. Então, Melissa, a hora é na faixa de 9h30. Tá? A gente, né, dependendo do quanto vocês aguentarem, se a gente der 9h30, tá no meio de uma questão, a gente finaliza, passa os minutinhos. Mas fiquem bem à vontade, tá? E aí, o que a gente tem? A relação em molécula sempre essa. Para cada 1 mol, eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas. E aí pode... Ah, professor, está falando de molécula da água. Então, em 1 mol de água, eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas de água.
Ah, professor, e se for átomo de carbono? 1 mol de átomo de carbono, eu vou ter 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Então, quer dizer, esse mol é como se fosse um pacotinho ali de quantidade do que está se falando. Se está falando de carbono, é 1 mol de carbono, então 6 vezes 10 a 23 carbono. Se for 1 mol de latinhas, eu tenho 6 vezes 10 a 23 latinhas. Se for um mol de qualquer coisa, é esse 6 vezes 10 a 23, ou seja, um número grandão, né? 10 elevado a 23 significa 23 zeros, certo? Muito bem. Aí 3 mols vai ser 3 vezes 6. 5 mols, 5 vezes 6, assim por diante. E quando eu quero saber a massa, professora, eu vou olhar a reação, vou olhar na tabela periódica, nitrogênio. Vou ver que nitrogênio é 14. Se eu tenho 2 de nitrogênio, se eu tenho 2 de nitrogênio, eu vou ter 14 mais 14, dá 28. A hidrogênio, como que eu sei? Por que é 6? Porque na tabela periódica fala que o hidrogênio, a massa é 1. Eu tenho quantos hidrogênios? 6, então vai ser 6. Tá? E aqui eu vou pegar a massa de todo mundo. Eu tenho 14 e tenho 3. 14 mais 3, 17. Vezes 2, 34. Ok? Rebeca, por que sempre diminui ao final da reação? O que acontece? Na verdade, diminui o que você quer dizer? O número de mol? Você não precisa decorar isso, que sempre é 1 para 3 para 2, não. Sabe? Então, porque existe um leque muito grande de equações. Então, tem equações que é 1 para 1 para 1, tem equações que é 5 para 2 para 10, e assim vai. Então, assim, é para cada mol e molécula. Sim, vai diminuir no final da reação. Como assim diminuir? Bom, vamos seguindo. Não entendi sua pergunta, Rebeca. Mol e molécula. Então, assim, mol é 1. Um mol tem 6 moléculas. 6 vezes 10 é 23. Tá? E a massa vai ser tirado da onde? A massa sai sai da tabela periódica. Tá? Então, olhando na tabela periódica, nitrogênio. E volume molar? Volume molar sai da onde? Também é decoreba. Sempre que falar, independente do gás que esteja falando, 1 mol de qualquer gás vai ter um volume de 22,4 litros. Se eu tenho 3 mols, independente do que seja, eu tenho 3 vezes esse valor aqui, 22,4, ou seja, 67,2. Se eu tenho 2 mols, é o dobro. Tá? Então, se falar que a reação do gás está no volume da CNTP, significa que ele está no volume em condições normais de temperatura e pressão. E aí é essa referência que a gente tem. Um mol vai ocupar 22,4 litros. Então, é muito importante interpretar a reação, montar a equação química quando não é dado, né? Identificar quem é importante na equação. A gente viu que a reação lá do Enem tinha vários componentes, só que você tem que focar no que é importante para você. Então, precisa ali interpretar, né? E identificar quem é importante. Identificar a relação numérica, né? 1 mol está para 5 mols e assim por diante. E montar, por fim, a regra de 3. Vamos ver um exemplo? Qual o volume, olha aqui, qual o volume de amônia produzido na CNTP por 12 gramas de H2 que reage com nitrogênio suficiente? Então, falou o quê? Dessa reação aqui, né? Nitrogênio reagindo com hidrogênio, formando NH3, certo? E aí montou a reação. Depois de montar a reação, tem que fazer o quê? Balanceá-la, certo? Então, a gente sabe que tem 2 aqui e tem 3 aqui. Tá balanceado. Qual é o volume? Ó, qual é o volume, certo? De amônia produzida por 12 gramas de hidrogênio, que reage, então, ó, tem 12 gramas de hidrogênio. Reagindo com quem?
com nitrogênio na condição suficiente e ele quer saber o volume da amônia. Como que eu vou fazer isso, professora? Fala de grama, pede volume. Como que eu vejo essa relação? Olha só, a gente Oi, amigo. balanceou. Oi, Neide, Oi, William. oi, William. Tudo bem? Boa noite. E aí, criadora de crise? Como assim? Ah, porque a matemática perdeu para a química, eu falei, nunca! Matemática não pode perder para a química. Não Matemática tem pode, 45 gente. questões. Eu vou Muitas mandar até questões. 2 professores no sábado. Vou jogar pesado. Aliás, eu tô até com medo, que eu pensei em botar você sábado. Tô brincando. E dar quarta-feira à noite para eles, que eles ficam chorando. E aí eu falei, não, é tia Neide. Isso aqui é fogo. Estou falando o tempo todo o quanto que matemática é importante e vai ajudar, inclusive, física e química. A gente aqui está vendo estequiometria, que é pura matemática, um pouquinho de química, eles interpretam e o restante é toda matemática. Então, assim, precisa muito investir em matemática, precisa muito se esforçar, ir lá no sábado, perguntar ao professor, ele tá ali, né? A Neide é campeã! A Neide é campeã! Brincadeira. A matemática tomou muita bronca. Mas olha só, quem é que tá contigo hoje aí de funcionário? Thaís Maria ou Costa. Thaís Costa? Coitada. Cheio de trabalho comigo também. Mas olha Oi, só, Emily. Thaís Tô Costa, aqui. oi querida, qual foi o pico, hein? Eu vi aqui 74. 7 ou meia? 74. É isso, tem que estar nessa faixa aí, tá bom? Deixa eu te perguntar uma coisa. Neide, a gente vai entrar com as turmas especiais aí. Eu queria saber de ti o seguinte. Para você, o que é menos ruim? 18 horas ou 20 horas? Não, tá tranquilo continuar 20 horas, tá ótimo. Mas se precisar mudar para dar turma especial, você pode 18? Posso? Tá, tudo bem. A gente vai pensar aí, tá? Tá bom, por hoje é só. Ô, Thaís Costa, eu queria pedir um favor. Põe o link da aula de redação amanhã, porque tem muita gente que está aqui e não está de redação. Agora, pessoal de Química, parabéns. Tá? Fiquem atentos, tá? Se organizem, que a gente está muito empolgado aí com simulado, Neide, simulado 11 de setembro, no dia das Torres Gêmeas. É para derrubar o aluno que acha que sabe tudo, entendeu? E exaltar o aluno que errar e quiser melhorar, entendeu? 11 de Perfeito. setembro, tá bom? Quem quer simulado? Igual o Enem. Quem vai aguentar? Quem vai aguentar? Vai encarar? Muito bem. É isso, simulado é um check-up. Depois a Tia Neide ajuda vocês. Vocês erram tudo, em Química a Tia Neide ajuda. É que nem o SAMU. Tia Neide é o SAMU da Química. Deixa eu digitar aqui para você. SAMU. Podia fazer até um meme em Thaís Costa um dia, hein? SAMU da Química. Aí vou usar isso. Claro que SAMU da aguenta, Matemática. Alessandra. Eu quero mais. Vai aguentar, vai aguentar. Gente, vocês vão ter todas as quartas até o Enem com essa companheira aí, Neide. Tá Isso bom? Eu mesmo. gostei do número. Você estava acabando ou falta muito? Não, tô fazendo ainda questões com eles. São 9 e 10 ainda, eles aguentam. Mas tu vai acabar Aguenta antes das aí. 10, né? Até meia-noite ainda é quarta-feira. Brincadeira, Não, gente, então calma. preciso liberar a Thaís Costa, então. Tô Que ela tem brincando. que Não, fazer uma não, lista pode para deixar. mim, tá? Não, pode deixar. 9h30. 9h30 a gente finaliza. Então tá, um beijão, tchau. Beijo, obrigada, William. Então, aí a gente já passou pela primeira etapa, que é escrever equação química. A segunda, equilibrar, certo?
E a terceira é você ali, né, sair com a resposta a partir de quê? De uma simples regra de 3. Então, se a gente compreendeu que a relação está falando de quem? De amônia, que é esse daqui, né, na equação ó, o NH3, e também está relacionando com H, que é o primeiro aqui, neste caso, né? Aí a gente vai botar a relação de H, de hidrogênio, com NH3. Se a equação está balanceada, eu tenho que carregar esse coeficiente estequiométrico aqui comigo, ó. 3 mols de H2 e 2 mols de NH3, certo? E aí, o que eu tenho? Em 3 mols de H2, qual vai ser a massa? Né? Aí vai lá na tabela periódica. Se não der dados aqui, é porque vai dar a tabela periódica, né? Então, vai lá na tabela periódica e vê que a massa de hidrogênio é 1. Só que ele tem 3 vezes 2, 6. Então, é 6 vezes 1. Então, 6 gramas. 6 gramas, ele não está relacionando com volume? Então, a gente pode jogar para volume, tá? Então, ó, 6 gramas de hidrogênio. E ele quer volume de quem? De hidrogênio? Não, ele quer volume de amônia. Então, 6 gramas de hidrogênio, qual é a relação em termos de volume? Eu tenho 2 mols. Então, 2 mols eu tenho que multiplicar por quanto? 22,4. Só que são 2 mols. Se fosse 1 mol só, seria 22,4. São 2 mols, eu tenho que multiplicar por 2, dá 44,8. Certo? Então, 3 mols está para 2 mols. Dentro de 3 mols, eu tenho quanto em grama? 6 gramas. E 2 mols, eu tenho quantos em volume? 44,8. Só que ele quer 6 gramas? Não, ele quer quanto? Qual é o volume de amônia produzido na CNTP por 12 gramas de hidrogênio? Então, são 12 gramas que a gente vai colocar aqui. Mas, professora, eu não entendi por que foi colocado 6 gramas aqui. A pergunta relaciona o quê? Massa e volume. Então, falou de massa, você tem que jogar essa referência nossa de hidrogênio aqui para massa, ok? Falou de volume, então a outra resposta é volume. Então, 6 gramas está para 44,8. E 12 gramas? Ó, daqui para cá fez o quê? Multiplicou por quanto? Então aí, pessoal, não me abandonem. Por embora junto com o William? Daqui para cá, ó, 6 multiplicou por 2, perfeito. Para dar 12. E 44,8 tem que multiplicar por quanto? Se aqui multiplicou por 2, aqui eu também multiplico por 2. Tá vendo? E já acho direto 89,6 litros de amônia que vai ser obtido se utilizar 12 gramas, tá? Então, o que eu faço? Ah, professora, eu não consigo visualizar aqui. Faz a regrinha de 3, sem problema. V de volume, né? 6V vai ser igual a 12 vezes 44,8. A resposta vai sair, ó. V vai ser igual, repete isso daqui, 12 vezes 44,8 dividido por quem? Por 6, né? 6 não chegou, não estava multiplicando? Passa para o outro lado dividindo, ó. Corta o 6 com 12, bota o 2. V vai ser igual ao quê? 2 vezes 44,8, que é o quê? 89,6. Tá vendo? Então, assim, são só né, exercícios aqui para a gente ir praticando e chegar afiada em questões mais difíceis. Então, assim, eu comecei meio que de trás para frente, mostrando para vocês as duas realidades ali, né, duas questões. E agora a gente vai fazendo mais esmiuçada, digamos aqui. Porque 6 multiplicou por 2, na verdade, eu só visualizei que número que multiplicado por 2 dá 12. Aí eu vi que são, né, que é um número 2.
Porque a relação aqui, ó, de 6 passou para 12, ou seja, multiplicou por 2. Diretamente, eu tenho que multiplicar por 2 para o outro lado. Isso é só uma forma de você achar a resposta rápida. Tá? Jasmine. Isso é só uma forma de você fazer a regra de 3 na forma rápida, prática. Agora, não consegue visualizar isso, vai para a regra de 3 normal, multiplica cruzado. Então, eu fiz das duas formas, fiz da forma rápida e fiz da forma detalhada. E aí, pouco a pouco, vocês treinando, o ideal é ir para a forma rápida, depois de treinar bastante a detalhada. Porque a rápida você ganha tempo e Enem é fundamental vocês serem práticos para poder, naquela questão mais cabeluda, vocês investirem mais tempo. Na questão que vocês conseguem ali minimizar, se fosse 18 aqui, seria, opa, de 6 para 18, multiplica por 3 do outro lado e acha a minha resposta, pronto. Tá? Agora, se for número quebradinho, não vai fazer para não arriscar. Vai devagarzinho e faz a multiplicação, certo? Vamos mais? Agora, quantos mols? Ó, quantos mols? Relação agora mol com volume. Quantos mols de CO2 são produzidos a partir de 11,2 litros de CO na CNTP? Ou seja, se fala na CNTP, é porque é aquele volume que você tem que usar de 22,4, tá? Então, já acendeu a luzinha ali do 22,4. Então, quantos mols que a gente tem que são produzidos a partir de CO? Primeira coisa, a equação, né? Eu vou obter CO2 a partir de CO. E aí eu monto a equaçãozinha. CO mais O2 vai ser CO2. A equação está balanceada? Não. Faz necessário balancear. Então, faça o balanceamento. 2 CO2, né? 2 mols de CO, desculpa, 2 mols de CO reage com 1 mol de O2 para produzir 2 mols de CO2. Então, aqui, ó, falou de CO e falou de CO2. São os dois aqui que me interessam, não é isso? Então, 2 para 2. Perfeito. Aí, o próximo passo, converter as unidades. Ele quer em mols e ele dá valor em litros. Então, a gente sabe que 2 mols de CO está para 2 mols de CO2. Então, tá aqui. 2 mols de CO vai ter quanto em litros? 44,8 litros, certo? Né? 1 mol, a gente não aprendeu que 1 mol tem 22,4? Em 2 mols, vai ter quanto? X. Então, daqui para cá multiplicou por 2, daqui para cá multiplicou por 2, 44,8. Então, 44,8 está para esses 2 mols aqui da minha reação que eu estou vendo. E ao invés de 44,8, eu usar 11,2 litros. Tá vendo? Quantos mols de CO2 são produzidos a partir de 11,2? Então, na equação, você tira a referência. Na pergunta, você pega a quantidade real utilizada. Né? É igual assim, uma receita que é muito grande. Só tem eu e mais uma pessoa. Vou fazer pela metade. Então, tem uma referência, mas posso usar menos. Posso usar 3 vezes menos. Posso dobrar, ok? Então, a referência é 2 mols para 2 mols. Então, 2 mols em volume, porque como é volume e mol, 2 mols em volume dá 24,8. Está para esses 2 mols. Eu mantenho aqui em 2 mols, porque ele pede quantos mols de quem? De CO2. Então, aqui continua mol. Agora, em 11,2 litros, eu acho quanto? N, que é meu número de mol que ele quer saber, certo? E aí vai ter, multiplica cruzado, tá? Se vocês podem observar que daqui para cá, o que acontece? Aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Diminuiu quantas vezes? 3, né? Mais, Vitor. 4. Muito bem. Exatamente 4. 8 dividido por 4, 2. 4 dividido por 4, 1. 4 dividido por 4, 1. Então, 11,2
é exatamente 4 vezes menos. Então, aqui, ó, como fosse dividiu por 4. Nesse lado, o que eu vou fazer? Dividir por 4. 2 dividido por 4 dá o quê? Meio, né? 0,5. Professora, pode fazer cruzado para mim, por favor? Que aí tô engateando, mas eu quero já levantar. Vou fazer n vezes 44, então, ó, n vezes 44,8 igual a outra multiplicação, 11,2 vezes quanto? 2. N é o que eu quero saber, então deixo o n sozinho, repito do outro lado, 11,2 vezes 2 divide por quem? 44,8. Todo mundo acompanhando? Faço essa multiplicação aqui, né? Aí vai dar quanto? 22,4. Embaixo, 44,8. Então, o número de baixo é exatamente o dobro do de cima, né? Então, tem o valor dividido pelo dobro. Então, é o quê? Minha resposta é metade. Tudo bem? Sempre que eu tenho, ó, 1 dividido por 2, 0,5. 2 dividido por 4, 0,5. 8 dividido por 16, 0,5. Tem uma banana, divido para 2 crianças, meio para cada, não é isso? 1 dividido por 2, 0,5. Tranquilo? Então, o que acontece? Em termos de questões assim, eu peguei, coloquei essas. E aí, a gente tem mais uns minutinhos. Fiquem bem à vontade se vocês quiserem que repita uma dessas questões. O que vocês acharam aí? Doeu muito? Foi dolorido? De nada, professor. Foi perfeita. Eu mesmo, gente. Podia ter mais um, olha isso. Vou mandar um monte para vocês, hein? Tudo com gabarito. Vocês que estão Manda assim afiados do aí. Enem. Hã? Manda questões do Enem pra gente ir treinando. O simulado vem Tá aí. ótimo, vou mandar. Mando sim. Vou mandar várias questões com gabarito. Aí vocês tentem fazer. E tendo dúvida, me procura. Eu confesso que nem sempre eu consigo responder prontamente, né? Eu tenho duas capivarinhas de 6 anos, tenho gêmeos de 6 anos, e às vezes durante o dia, né? Tô na sala de aula, ou tô dando aula para eles, ou enfim, corre. Mas geralmente à noite, esse horário, eu sento aqui para preparar minhas aulas e tudo, então dou uma olhada, tá? Então, sim, pode deixar que eu vou mandar questões do Enem, pode deixar. E aí eu respondo para vocês, né? Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu estou sempre respondendo. Então, apareceu dúvida, pode perguntar à vontade, certo? Beleza, Tudo bem, professora. A gente? gente agradece bastante. Ai, muito obrigada, gente. Fiquem à vontade se quiser perguntar alguma coisa, se quiser que volte alguma questão, ou, né, a gente pode estar encerrando aí uns 6 minutinhos para vocês descansarem um pouquinho. Foi muita informação, eu entendo, mas é isso, né? Melhor a gente ser realista agora, começar a mostrar como que funciona, de que ficasse no flock-flock e chegar na hora vocês, opa, então é melhor sentir como a panela é quente agora, não é mesmo? Ah, desculpa. Teve uma pergunta aqui, professora, por que o CO mais O2 se torna CO2 e não CO3? Ah, então, são as relações. O que acontece? Deixa eu só ver quem perguntou. Foi a Rebeca? Então, Rebeca, o que acontece? CO3 é uma molécula que não existe, né? Então, assim, não é porque uma molécula reagindo com outra tem que somar e dar o produto. Não é por aí, tá? Então, assim, você pode ter uma molécula que se transforma em duas na reação de decomposição. Tem reações de síntese que são duas moléculas que realmente leva à formação de só uma, hidrogênio com oxigênio leva à formação de água. Então, é possível, sim, que duas moléculas reagem e formam somente uma. Mas nesse caso de CO2, não é. Então, com a vivência, com os exemplos, você vai ver que sempre forma CO2, principalmente em uma queima, né?
queimou qualquer coisa na presença de oxigênio, vai formar o quê? CO2 e água, e não CO3, tá bom? Então, é coisa assim, é porque é, não existe CO3, tá? Então, assim, ficando, mas quimicamente falando ali nas reações, não se produz esse CO3, mas eu entendo plenamente sua pergunta. Se tem CO e tem O2, então soma tudo, né? Dá CO3, mas não. Então, você dá CO2 e aí recalculando aquela quantidade. Você pode observar que se você contar antes da seta, a quantidade de reagente de cada átomo no reagente é igualzinho a cada átomo no produto. Tá? Então, você não precisa ter o CO3 só porque você tem 3 átomos de oxigênio no reagente. Você balanceou e você vai ver que a quantidade de átomos no reagente é igualzinho a quantidade de átomos no produto, mas na forma que eles vão se montando para formar diferentes moléculas. Tudo bem, Rebeca? Repetir o balanceamento da última questão. Posso sim. Qual foi a última? Foi essa do CO? Lembrando que esses slides eu vou mandar para vocês, tá? Então, olha o balanceamento aqui, ó. Primeiro, formou CO2 a partir de CO. Então, como que é? Como vai formar CO2 a partir de CO? Você tem que botar aqui oxigênio. Então, você tem molécula de oxigênio, que é O2, tem o CO, vai produzir CO2. Aí vai fazer o quê? Vai balancear isso. Opa, aqui eu tenho um carbono, aqui eu tenho 3 oxigênio. Nesse produto aqui eu tenho um carbono, porém tem só 2 oxigênio. Tem coisa que não está batendo, né? E aí o que eu tenho? Que balancear, equilibrar a equação. E aí como que eu faço para ir balanceando? Carbono tem um aqui e tem um aqui, beleza. Mas oxigênio eu tenho 3. O que eu faço? Se eu tenho 3 aqui e 2 aqui, tem que mudar alguma coisa. A partir do momento que eu coloco 2 aqui na frente, né? Botei o 2. O que acontece com o meu carbono? Passou a ter 2, do outro lado aqui também passou a ter 2. Só que, por outro lado, eu tenho 2 vezes oxigênio aqui. Então, tenho oxigênio, tenho 2, mais 2 desse daqui. Eu fico com 4. A partir do momento que eu ponho esse 2 aqui, ó, 2 vezes um carbono, eu fico com carbono 2. Aqui eu também tenho carbono 2. E o oxigênio, 2 vezes 2, eu tenho 4. Oxigênio, eu fico com 4. Então, tá balanceado. Tá vendo? Então, é tentativas e erros. Vai tentando. Bota um aqui, vê quanto dá. Bota 2. Um não, né? Um já tinha. Bota 2, bota 3 e uma hora dá. Ok? E aí, minha sugestão é que tá, né, com um horário vago, tá numa fila, tá em alguma coisa, põe ali no celular dicas de balanceamento, exercícios de balanceamento. Tem vários vídeos, tem vários exercícios que para vocês irem praticando, né? Balanceamento, tá? E vocês, a partir do momento, vai praticando balanceamento. Opa, uma coisa eu já venci. Vou agora investir na interpretação da regra de 3. Aí vai fazendo de interpretação de regra de 3. Tudo bem, gente? Beleza? Respondido? Rebeca? Então, pessoal, um prazer enorme estar com vocês. Muito obrigada pela presença. Aguardo vocês na semana que vem, hein? Tudo bem? Vamos avançando pouco a pouco. Olha como as perguntas de vocês, o entendimento vão ficando, né? Cada vez mais profundas, né? Com mais informações. Ótimo, adorei estar com vocês. Beijinho, boa noite. Eu tenho que liberar aí a Thaís. Thaís, fica à vontade de Boa noite, professora. Obrigada pela aula parar a maravilhosa. gravação, tá? Beijo, obrigada. Muito bom estar com vocês. Adorei a participação de vocês. Até a próxima, hein, Pedro? Ana, Patrícia, Geisiane, Rômulo.